Chamada verificação de quórum. Cristiano. Segunda chamada já, tá? Segunda chamada, verificação de quórum. Havendo quórum legal, sobre a bênção de Deus, declaro aberta a presente reunião e solicito a todos que em pé saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas. Algum comentário? Leitura do Salmo. Secretário, a leitura do Salmo bíblico. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres, em que está todo o meu prazer. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustenta a minha sorte. As ninhas caem em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Alguma homenagem? Em discussão, a ata da reunião anterior. Não havendo vereador contrário, encontra-se aprovada. Presença do secretário Fernando de Paiva Poço, secretário municipal de governo. Justificar a ausência do presidente Paulo Tadeu da Silva da Crede, que se encontra em Brasília. A ausência do vereador Dr. José Maria, que está com a sua irmã em estado grave na UTI em Alfenas, então ele está lá acompanhando ela. Vamos aqui orar pelas melhoras dela, recuperação franca disso. Senhor secretário, expediente do Executivo. Expediente do Executivo. Mensagem. Projeto de lei que dá nova redação e acrescenta dispositivos à Lei 8.314, de 17 de outubro de 2006, que altera e consolida a legislação que dispõe sobre o Programa Municipal de Habitação Popular e o Fundo Municipal de Habitação, e dá outras providências. Possibilita a doação de lotes aos inscritos no Cadastro Municipal de Habitação de Interesse Social, contemplados em sorteio realizado no dia 29 de 10 de 2012, para fins de edificação através do programa Minha Casa Minha Vida. As comissões pertinentes. Não sei se é esse aqui. Ofícios. Secretaria Municipal de Governo. Eu acho que eu passei demais já. Tem 304, foi para lá 332. Que entrou agora. Acho que eu passei, vê se eu não passei coisa demais. Hein? Deixa eu ver se já. Mensagem. Não, essa é só mensagem.
332 já foi, 333 já foi. Não foi ainda não. Então vamos lá, pode ir. 332. 332. Secretaria Municipal de Governo, 332. Em resposta ao requerimento 192, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de instalação de semáforo na intersecção da Avenida José Remígio Prézia com a Newton Delgado. Vista ao requerente. 333. Em resposta ao requerimento 127, de autoria do vereador Tiago Cavelanha, contendo pedido de informações sobre o aumento das despesas da Secretaria de Serviços Públicos no terceiro quadrimestre de 2013. Vista ao requerente. 334. Em resposta ao requerimento 143, de autoria do vereador Marcos Tadeu, contendo pedido de informações sobre a realização de concurso público interno para a promoção de auxiliares administrativos do quadro de pessoal suplementar da Secretaria Municipal de Saúde. Vista ao requerente. 335. Em resposta ao requerimento 152, de autoria da vereadora Maria José Escaciotti, contendo pedido de informações sobre a locação de equipamentos de sonorização e trio elétrico. E do Zé Maria. Não passou para mim nada. Vista ao requerente. 336. Em resposta ao requerimento 133, de autoria da vereadora Regina Cioff Batagini, contendo pedido de informações sobre o custeio dos serviços dos agentes comunitários de saúde. Vista ao requerente. 337. Em resposta ao requerimento 175, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre suposta contratação de dentista não habilitado para o exercício da profissão. Vista ao requerente. 338. Em resposta ao requerimento 194, de autoria dos vereadores Flávio Faria e Paulo Tadeu da Arcádia, contendo pedido de informações sobre multa imposta ao DEMAI por processo trabalhista. Vista ao requerente. 339. Em resposta ao requerimento 203, de autoria da vereadora Maria José Escaciotti, contendo pedido de informações sobre a rescisão do compromisso de prestação de serviços número 082 da Secretaria Municipal de Administração, locação de tendas, palcos, gradios, sanitários, químicos, lonas e camarotes. Vista ao requerente. 340. Em resposta ao requerimento 201, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de implantação de um escadão na rua Cirilo Silva. Vista ao requerente. 341. Em resposta ao requerimento 201, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre obra interditada na rua José Pereira Marques. Vista ao requerente. 342. Em resposta ao requerimento 204, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre o controle de perdas no sistema de abastecimento de água tratada. Vista ao requerente. 343. Solicita prorrogação do prazo para as respostas aos requerimentos 206 e 213. Requerimento 206, pedido de informações de autoria do vereador Antônio Carlos sobre a falta de funcionamento dos ramais telefônicos de várias unidades de saúde, bem como da Rede Municipal de Educação. E o requerimento 213, pedido de informações de autoria do vereador Flávio Faria sobre as refeições oferecidas aos servidores públicos municipais. Em discussão. Em votação. Aprovado por 11 votos. 344. Solicita o retorno à tramitação dos processados legislativos
138 de 2012, 190 de 2012, 210 de 2013, 211 de 2013, que tratam da doação de terreno às empresas Superfrio Armazéns Gerais Limitada, Minasul Transportes Limitada, Stock Pharma Limitada e Leal Dutra Distribuidora Limitada. Deferido. 347. Solicita prorrogação do prazo para as respostas ao requerimento 219, de autoria de vários vereadores, contendo pedido de informações sobre as prestações de contas dos convênios celebrado entre o município, através da Secretaria Municipal de Saúde e a Irmandade do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas. Em discussão. Em votação. Aprovado por 11 votos. 349. Em resposta ao requerimento 224, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre a possibilidade da ampliação da SEI professora Carola Monteiro. Vista ao requerente. 350. Em resposta ao requerimento 189, de autoria do vereador Rogério Andrade, contendo pedido de informações sobre a situação de terreno na confluência das avenidas Portugal e Walter Danza. Vista ao requerente. 351. Em resposta ao requerimento 197, de autoria da vereadora Maria José Escaciotti de Souza, contendo pedido de informações sobre os pagamentos efetuados aos hospitais Santa Lúcia e Santa Casa. Vista ao requerente. Não é um pedido feito por mim. Apesar de dizer que eu nunca fiz esse requerimento sobre informações de pagamentos efetuados aos hospitais Santa Lúcia e Santa Casa. E veio no meu nome, então eu gostaria... Deve ter sido eu que fiz. Eu vou levantar aqui, aí a gente corrige. Passo-lhe as mãos, então, Tá o bom. documento que veio. Certo. Obrigada. Acho que eu que fiz esse requerimento. 352. Em resposta ao requerimento 212, de autoria do vereador Rogério Carrillo, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de recuperação do pavimento da rua José Bernardo. Vista ao requerente. 353, em resposta ao requerimento 218, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre as obras de infraestrutura do Distrito Industrial. Vista ao requerente. 354, em resposta ao requerimento 214, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a demanda por vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil. Vista ao requerente. Secretaria Municipal de Fazenda, 133. Encaminha balancete de receitas e despesas orçamentárias, apuração de gastos com pessoal, saúde e educação, referente ao mês de dezembro de 2013. À disposição dos senhores vereadores. Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, encaminha relatório da reforma das termas Antônio Carlos. À disposição dos senhores vereadores. Atos oficiais, decretos. 11.276, abre créditos suplementares e dotações orçamentárias, no valor de R$ 195.050. À disposição dos senhores vereadores. 11.277, disciplina a realização da festa do trabalhador e da outras providências. À disposição dos senhores vereadores. 11.278, abre créditos suplementares a dotações orçamentárias, no valor de R$ 357.000. À disposição dos senhores vereadores. 11.279, aprova reajuste na tarifa de embarque para o uso dos sanitários no terminal rodoviário. À disposição dos senhores vereadores. 11.280, designa membros para entregarem à Comissão Municipal de Transporte Público e tarifas correlatas. À disposição dos senhores vereadores. 11.281,
exonera a senhora Terezinha de Fátima Ribeiro do cargo em comissão de coordenadora da divisão pedagógica e nomeia a senhora Ana Clara Nono para o cargo. Nomeia a senhora Cecília Cristina Silva Ferreira para exercer a função de confiança gratificada de chefe da seção de educação infantil. À disposição dos senhores vereadores. 11.282, nomeia membros para integrarem a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura. À disposição dos senhores vereadores. 11.283, abre crédito suplementar à dotação orçamentária no valor de 500 mil. À disposição dos senhores vereadores. 11.284, concede autorização de uso a título precário da Terçal Show Jorge e Mateus, no dia 1 de maio. À disposição dos senhores vereadores. 11.285, dispõe sobre a nomeação e exoneração de cargos em comissão. Diretora do Departamento de Saúde, coordenadora da Divisão de Engenharia e Fiscalização, coordenadora da Divisão de Suprimentos, gerente da seção da frota de veículos, coordenadora da Divisão Administrativa da Policlínica Central. À disposição dos senhores vereadores. 11.286, designa o Dr. Mário Marques de Oliveira para responder pelo expediente da Procuradoria-Geral do Município durante as férias do titular. À disposição dos senhores vereadores. Expediente dos vereadores. Anteprojeto de lei. 05. Institui no município de Poços de Caldas a campanha educativa de conscientização sobre a síndrome alcoólica fetal. Autoria do vereador Rogério Andrade. Ao senhor prefeito municipal. Balancete. Demonstração do movimento numerário mensal referente às despesas da Câmara Municipal no mês de abril de 2014. Autoria, mesa diretora. Às comissões pertinentes. Projeto de lei, número 12. Insere no calendário oficial do município de Poços de Caldas a Semana dos Povos Indígenas. Autoria do vereador José Maria Siqueira. Às comissões pertinentes. Requerimentos. 307. Requer a retirada de pauta para a reformulação do processado legislativo número 203 de 2012, de sua autoria, que contém projeto de lei que institui o selo Empresa Amiga do Aprendiz. Autoria do vereador Valdir Sementilli. Deferido. 308. Votos de congratulações ao Lions Clube de Poços de Caldas, Urânio, que completou 40 anos de serviços prestados à comunidade. Autoria do vereador Johnny Eiras. Requerimento 308/2014, em discussão. Em votação. Aprovado por 10 votos. Johnny, posso? 309. Pedido de informações sobre o fornecimento de combustível à frota de veículos da Prefeitura Municipal. Autoria do vereador Marcos Sansão. A leitura, pedido do vereador Antônio Carlos. Requerimento 309. Atualmente, a Prefeitura Municipal conta com uma considerável frota de veículos utilizados para a prestação de serviços, diversos serviços ao município, de modo que, a fim de abastecer todos os veículos, foi necessária a contratação de empresa fornecedora de combustível, motivo pelo qual o vereador proponente questiona: primeiro, qual a quantidade de combustível necessária a atender toda a frota de veículos da Prefeitura Municipal? Segundo, atualmente, qual a empresa responsável por fornecer combustível à frota de veículos da Prefeitura Municipal? Enviar edital da licitação e contrato. O presente pedido de informações tem o objetivo de materializar as respostas deste vereador aos interessados, bem como manter esta casa informada a respeito do assunto acima exposto. Pede e espera deferimento o vereador Marcos Tadeu. Em discussão, requerimento 309/2014. Vereador Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, público presente, esse pedido de informações foi feito porque veio uma denúncia de que a empresa que ganhou
a licitação para fornecimento de combustível para a Prefeitura, não está cumprindo com tudo que está escrito no contrato. Então, ela deixou de cumprir algumas coisas e eu estou pedindo o contrato e o edital para poder comparar os dois e verificar se está sendo feito ou não, a veracidade dessa denúncia ou não. Em votação, requerimento 309/2014. Onze votos a favores. 310. Votos de congratulações ao Conselho Regional de Enfermagem em razão ao Dia do Enfermeiro, comemorado no dia 12 de maio. Autoria da vereadora Regina Cioff. Requerimento 310/2014 em discussão. Em votação. Aprovado por 11 votos. 311. Votos de congratulações aos organizadores e às paróquias participantes da festa de São Benedito, ocorrida no período de 1º a 13 de maio. Autoria do vereador Flávio Faria. Requerimento 311/2014 em discussão. Leitura. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria somar-me ao vereador Flávio Faria nesses votos de congratulações. Acredito que não só eu, mas todos os colegas aqui presentes, né, vereador Paulo Eustáquio, demais colegas. Foi uma festa de São Benedito que realmente nós temos que parabenizar os organizadores, a todos que lá trabalharam. Ontem, aliás, anteontem, né, a missa de encerramento foi feita ao ar livre, devido ao grande número de pessoas participantes, também a procissão com a grande quantidade de devotos de São Benedito. Então está de parabéns realmente o padre Ronaldo Melo, toda a comunidade. E é bom destacar também, vereador Paulo Eustáquio, o apoio da Polícia Militar neste ano, que isso garantiu, senhor presidente, uma tranquilidade ali no entorno, né? E houve uma intensa movimentação de pessoas. Eu estive lá em algumas noites e acredito que tenha sido coroada realmente de pleno sucesso, total êxito, esta festa de São Benedito. Se o nobre deputado, o nobre vereador permitir, eu gostaria de poder assinar também, por gentileza. Vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, caros vereadores, vereadora, eu também fiz um pedido de congratulação, só que por questões do sistema, ontem, cheguei tarde, como diz aqui, por questões de problemas nos sistemas, né, e não entrou. Então, eu quero também somar aí, né, a minha voz a essas congratulações, porque realmente foi muito boa a festa, um ambiente familiar, organizadíssimo, né? A culinária maravilhosa, né? Colaborando com as nossas ateroscleroses. Mas, enfim, a semana que vem deve entrar o meu, nem sei se vai entrar ou não, professor Flávio, mas eu tinha entrado ontem, eu acho que eu assino aí com o senhor e resolve da mesma maneira, tá bom? Obrigada. Em votação, requerimento 311/2014. Aprovado por 11 votos. 312. Votos de congratulações aos estudantes de engenharia da Universidade Federal de Alfenas, campus Poços de Caldas, Ana Rita Paim, André Santos, Renato Martins, Rodolfo Correia e Valquíria Mate, que representam o Brasil nos Jogos Internacionais de Mineração. Autoria do vereador Flávio Faria.
Requerimento 312/2014, em discussão. Em votação. Aprovado por 11 votos. 313. Pedido de informações sobre a rede pluvial do bairro Parque Primavera, autoria do vereador José Maria. Requerimento 303/2014, em discussão. Em votação. Aprovado por 11 votos. Fica balançado, tá? 315. Pedido de informações sobre medidas socioeducativas aplicadas aos menores infratores do município. Autoria do vereador Tiago Cavelanha, Antônio Carlos e Valdir Sementilli. Requerimento 315/2014, em discussão. A leitura pedida do vereador Antônio Carlos. Atendendo ao requerimento número 27 de 2014, de autoria destes vereadores, o coordenador do Comissariado de Menores, Darlan Bertoso dos Santos, esteve na Câmara na última terça-feira. Na ocasião, o senhor Darlan Bertoso relatou o trabalho desenvolvido pelo órgão e os problemas que envolvem os menores em posse, dentre eles, as dificuldades concernentes à aplicação de medidas socioeducativas a menores infratores. Sabe-se que o município conta com o apoio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, que realiza trabalho de enfrentamento à violência, não só da mulher, como de crianças e idosos. Além disso, o órgão acompanha adolescentes submetidos ao cumprimento de medidas socioeducativas. À vista do exposto, é o presente para indagar. Primeiro, como a Secretaria Municipal de Promoção Social, através do CREAS, acompanha os menores infratores do nosso município? Qual o número atual de menores cumprindo medidas socioeducativas? Segundo, como estão sendo cumpridas as medidas socioeducativas estipuladas aos menores infratores? Como é realizado o controle do cumprimento de tais medidas? Terceiro, quais outros órgãos municipais envolvidos no monitoramento destes dados? Quarto, quais ações e projetos estão em andamento para a ressocialização destes menores? Relacionar. Justifica-se o presente requerimento diante da preocupação destes vereadores em relação ao fato de que os programas de ressocialização do município não sejam inviabilizados pela falta de instituições responsáveis pelo seu cumprimento. Outro motivo é que com o presente requerimento, o Poder Legislativo terá de forma oficial todas as informações sobre este assunto, que é de extrema importância para o nosso município. Nestes termos, pede e espera o deferimento o vereador Valdir, o vereador Tiago Cavelanha e o vereador Antônio Carlos. Em discussão, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, a palestra, né, as explicações dadas aqui pelo senhor Darlan, realmente foram palavras, às vezes até chocantes, fortes, né, no sentido de causar mesmo uma preocupação que aumenta a cada dia que passa com o envolvimento de menores no crime. Isso é uma coisa que se tornou corriqueira na nossa cidade. Menor, infelizmente, né, menor furtando, roubando, agredindo, enfim, uma situação realmente desagradável. Então nós estamos, né, juntamente com o vereador Tiago Cavelanha, com o pastor Valdir, dando sequência aí, né, nesse trabalho, esperando contribuir, alertar através do Poder Legislativo para que essa situação realmente tenha um outro enfoque na nossa cidade. Vereador Tiago Cavelanha. Presidente, nobres colegas vereadores, apenas para complementar as palavras do vereador Antônio Carlos,
nos preocupou bastante a fala do Dr. Darlan, quando diz que o comissariado de menores não tem controle sobre essas medidas socioeducativas, quando ele diz que o juiz também não tem conhecimento sobre o cumprimento dessas medidas socioeducativas, e quando disse ainda que duvida que a prefeitura tenha. Então, isso deixou a gente de queixo caído, e nós três em conjunto tivemos imediatamente aí a iniciativa de cobrar e questionar isso, já que é uma forma do Legislativo contribuir com a segurança do nosso município. Infelizmente, hoje nós vemos aí menores envolvidos com a criminalidade aumentando e vários órgãos aí sem ter muito o que fazer. A Polícia Militar apreende esse jovem, leva até a delegacia e horas depois ele está na rua novamente cometendo os mesmos delitos. Então essas medidas socioeducativas estão cumprindo aonde? Quem que está controlando isso? Quando que estão sendo cumpridas? Se é que estão sendo cumpridas? Até pouco tempo atrás nós víamos isso aí sendo feito nas ruas, com esses menores auxiliando alguma equipe da Secretaria de Serviço Público, com esses menores auxiliando alguma equipe da Secretaria de Obras, varrendo as ruas, pintando meio-fio, ajudando ali a rastelar a grama que os servidores da Prefeitura tinham cortado. Agora, isso diz que, infelizmente, não é mais permitido porque expõe esse menor à sociedade. Então, perdeu-se o controle. E preocupa, porque se o comissário não sabe, se o juiz não sabe, se o CREAS, segundo o próprio diretor do comissariado, também não sabe, quem garante que esses menores estão cumprindo essa medida? Aí que a sensação de impunidade fica mais aflorada e, obviamente, que se torna, por que não dizer, um estímulo para que esses menores continuem nessa vida torta de crimes. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, requerimento 315/2014. Aprovado por 11 votos. 316. Votos de congratulações ao senhor Prefeito Municipal e ao Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, pela iniciativa da construção de um trevo nas imediações do loteamentos Maria Imaculada e Campo das Aroeiras. Autoria do vereador Luiz Carlos. Requerimento 316/2014. Em discussão. Vereador Lical. Luiz Carlos Pene Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que a gente está aqui para cobrar, mas também a hora que são feitos, a gente tem que levantar para agradecer. Então, o trabalho que o Demutran fez ao pedido do prefeito, da organização, esse trevo de Maria Imaculada, tem outros companheiros aqui que fizeram parte na outra designação, igual o Paulo Eustáquio, nós tivemos junto o Antônio Carlos Pereira, o Joaquim, foi uma luta desde o início do Maria Imaculada, que a gente está lutando para a possibilidade de fazer um trevo, um lugar, uma rotatória, uma coisa melhor, para não ficar daquela maneira desdeixado do jeito que andava. Então agora está sendo feito, então estou levantando, pedindo, agradecendo, tenho certeza, estou agradecendo. Eu como vereador e outros companheiros também, que muitos já pediram, essa não é iniciativa só minha não, é de outros vereadores, mas eu fui pedir a eles, mostrei a necessidade e eles acharam o mais rápido possível fazer esse trevo da maneira que está sendo feita, para melhorar o Aroeira e também o Maria Imaculada, para não acontecer coisas piores, que graças a Deus não aconteceu até hoje, mas poderia acontecer. Muito obrigado. Em votação, requerimento 316/2014. Aprovado por 11 votos. 317. Pedido de informações sobre a viabilidade da utilização de manilhas para o plantio de árvores. Autoria do vereador Luiz Carlos. A leitura do requerimento 317 a pedido do vereador Sansão. A utilização de manilhas para o plantio de árvores é prática comum em alguns países europeus, como por exemplo a Itália, visando uma melhor conservação das calçadas. Diante do exposto, é o presente para indagar. Primeiro, existe algum estudo sobre a viabilidade de utilização de manilhas para o plantio de árvores no município? Segundo, há alguma lei municipal ou proibição por parte do Departamento de Meio Ambiente contrária a este método de plantio? Terceiro,
Já foi realizado algum teste nesse sentido em Poços de Caldas? Justifica-se o presente requerimento, pois esta técnica de plantio já é realizada em outros países com sucesso, deixando as raízes mais profundas e firmes, além de não danificar as calçadas nas quais as árvores estão plantadas. Neste termos pede espera deferimento o vereador Luiz Carlos Penicil. Requerimento 317/2014 em discussão. Vereador Antônio Carlos. Vereador Lical, aliás. Senhor presidente, senhores vereadores, eu esse dia recentemente estava caminhando a João Pinheiro, uma pessoa me parou e falou: você é vereador? Eu falei: sou. Vocês já experimentaram alguma vez plantar essas árvores dentro de manilhas? Eu falei: não, eu não desconheço. Eu falei: então, isso é muito importante pelo seguinte, que outros países, igual foi lido no requerimento, já adotaram essa maneira. E aí eu analisando, a gente, é uma coisa importante a gente ver se, igual até o Sansão, que mexe com essa parte, podia até dar uma informação melhor. Porque aí não vai ter esses problemas das raízes saírem e rebentar as calçadas. Elas vão automaticamente, na hora que bater na manilha, o obstáculo, ela vai descer. Descendo vai dar mais segurança para as árvores, que ela vai ser mais firme, e também essas calçadas não vão ser danificadas. Então, por esse motivo que eu fiz pedido de informação, para depois, gente, nós aqui, os vereadores, a gente analisar direitinho e fazer um projeto de lei, se for necessário, para poder fazer desse tipo, nessa plantação dessas árvores. Muito obrigado. Vereador Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, o vereador Lical, é pertinente esse teu pedido de plantio de árvore com a manilha enterrada para que as raízes não saiam e arrebentem as calçadas. Mais importante que isso, Lical, seria um projeto de rearborização da cidade, porque muitas árvores são inadequadas ao plantio em área urbana. Isso aí a gente tem os plátanos plantados ao lado das termas Antônio Carlos, onde a árvore de grande porte, embaixo de fio, tampa toda a beleza dos prédios mais bonitos da cidade, é tampado por causa da árvore, do tamanho da árvore, dos ficos da rua São Paulo, onde nunca poderia ter sido plantada uma árvore desse tipo, onde as raízes são enormes, danificam a calçada, danificam toda a parte da tubulação, de toda a parte de fiação que está subterrânea, inclusive a igrejinha ali de Santo Antônio é danificada por conta daquelas raízes, e muitos outros exemplos de árvores de porte muito grande que são plantadas embaixo de rede elétrica e que todo ano tem que ser podada. Sendo que, se fosse estudado isso previamente e plantado uma árvore de porte adequado, ela não precisaria ser podada nunca. E evitaria todo esse retrabalho anual que a Secretaria de Serviços Públicos tem. Pois não, vereador. Quando foi do lançamento do Jardim Botânico no nosso município, um dos trabalhos primários daquela instituição seria exatamente esse: selecionar as árvores que seriam plantadas no nosso município e determinar qual espécie para qual rua, de acordo com a sua inclinação, de acordo com o afastamento das casas, etc, etc. Mas o Jardim Botânico até hoje não mostrou resultado nesse serviço, que à primeira vista eu achei de extrema importância, porque muitas vezes acontece isso: o prefeito ou o secretário da época, sem conhecimento técnico, planta para ficar bonito, e realmente fica bonito, mas traz uma série de outros prejuízos. Então o Jardim Botânico vinha com esse conhecimento técnico nessa direção, mas infelizmente até agora ficou apenas na intenção. Outro exemplo é os flamboyantes plantados ali na rua Pernambuco, em frente ao fórum também, são árvores inadequadas ao plantio em área urbana. É muito válido o pedido do vereador Lical, mas também tem que se pensar também num projeto onde se faça toda a rearborização do centro e de toda a cidade, para evitar todo esse retrabalho com conserto de calçada e poda de árvore. Vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar o Lical por essa iniciativa e que realmente isso dê continuidade. Eu estava aqui conversando com o vereador Tiago, a gravidade que se encontra a questão da rua São Paulo.
a Rua São Paulo ali, eu não sei, Figos, que você falou? Figos. Ali as raízes já foram para dentro dos estabelecimentos comerciais, tem a Igreja de Santo Antônio, né, também. Então, eu acho que é um assunto bastante sério que a Prefeitura vai ter que se debruçar sobre isso, né? Então, parabéns aí pela iniciativa, mas tomara que não fique só na resposta e realmente haja essa propositura sua do planejamento e aí indo de encontro aí ao vereador Sansão para que possa se estudar de uma maneira geral tudo que está acontecendo na cidade, tá? Parabéns. Em votação, requerimento 317. Aprovado por 11 votos. 318. Pedido de informações sobre a possibilidade da aplicação de lama asfáltica na Rua Conceição Friso, loteamento Santa Augusta, autoria do vereador Luiz Carlos. Requerimento 318/2014 em discussão. A leitura, por favor, presidente. A leitura pedida da vereadora Regina Cioffi. Recentemente, foi realizada uma obra pelo DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto, na Rua Conceição Friso, no loteamento Santa Augusta. No entanto, a recomposição das pedras ficou bastante precária. Diante dos fatos, é o presente para indagar. Primeiro, seria possível a aplicação de lama asfáltica na extensão da rua, onde foram realizadas as obras, para que sejam amenizados os problemas que os moradores vêm enfrentando desde então? Segundo, se afirmativa a resposta anterior, em quanto tempo essa providência poderá ser tomada? Justifica-se o presente requerimento diante da preocupação deste vereador, pois trata-se de reivindicação de moradores que estão enfrentando muitos problemas acarretados pelas terríveis condições em que a rua se encontra após esta obra. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Luiz Carlos Penissilva. Em discussão. Em votação. Aprovado por 11 votos. 319. Pedido de informações sobre a falta de radares no município. Autoria do vereador Luiz Carlos. Requerimento 319/2014. Em discussão. Você vai falar? Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, eu queria congratular-me com o vereador Luiz Carlos. Realmente, a cada dia que passa, a situação na João Pinheiro é terrível, né? Mais preocupante, é uma situação realmente de medo em certas ocasiões. Eu passo ali, como outros colegas também, diariamente, né? Quem que não passa na João Pinheiro? É realmente, olha, assustador. E uma coisa, vereadora Maria José e vereadora Regina Cioffi, que eu estou notando, que antes a gente não percebia ou não existia, as motoristas mulheres estão também dirigindo em alta velocidade, com imprudência e causando um temor na gente. Eu falo assim, vereador Rogério, porque no passado as mulheres tinham assim uma fama de dirigir com mais cuidado, com mais atenção, né? Evitando situações de risco. Hoje mesmo, eu estava na João Pinheiro, por coincidência, e eu olhei no retrovisor, veio o carro na minha direção, eu falei, eu vou passar pela direção, vai bater na traseira do meu carro. E era uma mulher que estava dirigindo. Não, estou falando, contando um fato aqui, real. Ontem, na João Pinheiro, no sentido pós-museu aqui, uma motorista, ela saiu do lado, do meio da pista, e entrou na minha frente de uma forma, assim, agressiva, uma jovem ainda. Eu falei, gente, mas para que isso, né? Para que essa pressa? Chega na ponte da Rua da Saudade, o sinal de repente fecha, e aí a pessoa é obrigada a frear e pode provocar um engarrafamento, engavetamento, alguma coisa assim. Então,
eu sou hoje defensor do radar, sim. Não aquele radar que o senhor se lembra, lá do ano de 2004, por aí, que era uma história um pouco mal contada, né? Que nós evitamos um prejuízo na época gigantesco para o município de Poços de Caldas. Hein? A história é a seguinte: o Poços de Caldas poderia ter a implantação de um radar, onde o custo seria perto aí de 8 milhões de reais. Só que já vinha com tudo pronto e tal, e no final das contas, o então secretário de Planejamento, Misael Mendonça, e a secretária de Administração da época, Neiva Otávio, eles não assinaram um processo que poderia levar aos finalmente, e aquilo morreu naquele momento. Em outra oportunidade, nós temos também conhecimento, aqui na região, as empresas que trabalham com radar são complicadas, né? São um pouco suspeitas e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas na João Pinheiro, eu não vejo outra solução. Realmente, porque a verba, o sonho do PAC, por enquanto está em suspenso, né? Então eu acho que alguma coisa mais viável tem que ser feita e eu concordo com o nobre vereador. Vereador professor Flávio Faria. Senhor presidente, só congratular em relação aí à proposição apresentada pelo vereador Luiz Carlos Pênis Silva e também destacar, acho que a preocupação do vereador Antônio Carlos é muito pertinente. Nós temos que ter, sem dúvida alguma, meios que se possa ter um cuidado, um zelo em relação ao nosso trânsito. Exemplo disso foi na administração 2005 e 2008, se me falha a memória, que houve uma licitação, você se lembra disso, né? Que houve uma licitação, inclusive o início de uma licitação de um processo, inclusive era uma empresa que acho que teve atuação no sul de Minas, Pouso Alegre, exatamente, muito obrigado pela contribuição, e uma empresa que foi denunciada lá por, não sei se posso falar, acho que máfia da multa, alguma coisa desse sentido. Aí graças a Deus também, não consegui, indústria da multa, vereador Regina, muito obrigado e aí acabou não efetivando esse serviço em Poços de Caldas. Então acho que muito bem lembrado pelo vereador Antônio Carlos, essa preocupação, o zelo pelo trânsito, acho que é muito importante, acho que o radar é algo muito significativo e importante no sentido de colocar um freio, né, na alta velocidade nas nossas vias públicas, só que não pode também acontecer como estava acontecendo, por exemplo, essa empresa que vinha para Poços aí e poderia de repente ter trazido grandes e profundos transtornos aí para a população do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Vereador Luiz Carlos Pênis Silva. Senhor presidente, senhor vereador, agradecer aos companheiros que me anteciparam. É uma coisa que eu fiquei agora pensando aqui, como é que será que funciona em outra cidade? O senhor mesmo foi esse dia em Jaguariúna, vi aquele negócio do trem, tudo. Você viu o tanto de radares que tem. Será que só Poços de Caldas que vai ter problema? Você vai em Campinas, tem, você vai em Bauru, diversas, são poucas as cidades que não tem. Então é só escolher a empresa, fazer uma licitação aberta, para que ninguém tenha coisas erradas. Porque se a gente for pensar dessa maneira, né, trocar igual aquela vez em 2004, Poços de Caldas nunca vai ter radar. E a João Pinheiro hoje virou uma pista de corrida. E uma coisa mais preocupante que eu estou tendo é a respeito no Parque Municipal e na PAI. Fizeram aquele tachão no chão, a pessoa vai atravessar, quando vê o carro vem, um para, o outro não para, quase bate, passou por cima da calçada. Gente, o que nós estamos esperando? Então eu estou fazendo esse pedido de informação, porque às vezes tem alguma lei que eu não saiba, em Poços de Caldas não pode ter radar. Aí a gente não vai falar nada. A Avenida Alcoa, o tanto de obstáculo que tem ali. Se acontece um acidente, até o bombeiro, o SAMU chegar, a pessoa já faleceu. Na Remígio Prézia, para que tanto radar? Se tiver radar, não precisa obstáculo, porque a única coisa, infelizmente, que mexe com o brasileiro é mexer no bolso dele. Se mexeu no bolso, perdeu ponto na carteira e pagou uma multa, ele fica esperto. E outra coisa, vai ser uma geração de recursos para a prefeitura e pode ser investido no próprio Demutran, no próprio trânsito da cidade. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereadora Regina Cioffi. Senhor presidente, eu gostaria também de somar minha voz aqui aos colegas,
e dizer, aquela situação ali, eu até ia tocar nesse assunto ali, da PAI e do Parque Municipal, é gravíssimo aquilo ali. E nós já tivemos a oportunidade, presidente, de fazer uma solicitação ao senhor prefeito, por escrito, uma indicação que se retire, porque aquilo ali não adianta nada, aquilo ali vai acabar causando acidente. Então, nós já fizemos essa solicitação, não sei se outros colegas já fizeram também, e a gente espera que o prefeito, ouvindo aqui a Câmara Municipal, imediatamente, vereador Rogério, vocês que são da base e tudo, o presidente está ocupando a presidência hoje, pedir para tirar, porque eu estava caminhando esses dias na João Pinheiro, eu vi que ia ter um acidente grave ali, porque cria confusão. Agora, eu quero também dizer que nós temos que pensar no trânsito como um todo. Está certo, está falando pedido de informação de radar, eu também sou totalmente a favor do radar ali na João Pinheiro, sou a favor que se coloque uma terceira via para o transporte coletivo, inclusive diminui custo, uma série de coisas, mas é aquilo que o Rogério fala desde 2009 aqui, a gente tem que sempre falar nele, que é a questão do trânsito, da organização do trânsito como um todo. Porque está virando, vereador Lical, uma coxa de retalhos. Se faz isso, se faz aquilo, mas não se pensa no global. Isso, lá na frente, impacta com problemas. É aquela história que a gente diz sempre, a falta do planejamento, ela é terrível numa administração. O professor Flávio bateu pesado os 4 anos, falta planejamento, falta planejamento, falta planejamento. Concordo com o senhor, mas continua faltando planejamento, professor Flávio. Continua faltando, faltou sim, mas continua faltando. Né? A gente precisa realmente observar que a cidade ela virando, ela já está na UTI em termos do trânsito. Eu sempre falava, eu não gosto dessa palavra caótica, que é muito pesado. Mas nós estamos chegando a essa situação. E eu, João Pinheiro, não é o vereador Lical primeiro, nem vai ser o último, né? Que está dizendo, vai acontecer uma tragédia. Vai acontecer uma tragédia. Então, a gente espera que, com a municipalização, eu tenho informação que está se fazendo, vai ter o concurso para agentes de trânsito. Já está tendo. E, efetivamente, fazer a municipalização que está desde 2002, né? E que se pare também, e que realmente haja uma administração da Zona Azul que continua tudo do mesmo jeito. Nós já mostramos aqui que R$300 mil poderia, isso, há 2 anos atrás, poderia ser arrecadado com Zona Azul, se bem administrado, e, infelizmente, continua do mesmo jeito, além de ter criado uma fábrica de multa, sim, porque se você não põe o cartão, a polícia paga e multa, não tem mais aquele aviso. Isso é um absurdo. Esses dias eu parei meu carro, fui atrás de onde comprar o talãozinho de Zona Azul, vereador Marizé. Aí eu cheguei no local e falei, eu queria de 1 hora, não, só tem de 2. Comprei de 2 mesmo, fiquei meia hora. Então, isso precisa ser organizado. E a questão dos radares na João Pinheiro, realmente, é uma situação bastante urgente. Vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente, nobres colegas, eu também queria aqui parabenizar o vereador Luiz Carlos pela preocupação e eu acho que isso é unanimidade no conceito de todos os vereadores, que alguma coisa nesse sentido precisa ser feita. Agora, as informações, como alguns já falaram aqui, me parece que até no final do ano se consiga se fazer a tão esperada municipalização do trânsito, né? Mas para isso, Vossa Excelência mesmo, vereador Regina, diz que a respeito dos agentes de trânsito, então o município está fazendo algumas coisas. Mas eu fico aqui pensando, eu acho que ainda é melhor demorar num planejamento e fazer as coisas acertadas do que nas coisas que a gente viu no passado, né? Passado recente, você pega a Rua Lagoas, não, agora não vai para lá, só vem para cá. Aí você quebra todos os comércios, depois que quebrou todo mundo, aí vira, aí volta. Sabe, isso, eu acho que esse tipo de atitude tem que parar. Está errado. Tem que estar errado. Então, hoje nós vemos que na cidade, não é só a Avenida João Pinheiro. Quem faz um trajeto do centro na Avenida, e a Avenida Alcoa ainda dá condição, né, de você andar um pouco. Mas a gente vê os abusos, quem trafega por ali, percebe os abusos, a alta velocidade que você vê ali, de carro, de caminhão, de tudo, né? Tivemos até acidentes fatais aí com vans escolares,
Então, o radar, como disse o vereador Liscardi, e quando ele, falando do requerimento, ainda lembrava disso. Você vai na cidade de Campinas, você anda ali a 60, 70 quilômetros por quase toda a cidade, o trânsito flui de uma forma aceitável, né? Tem os locais mesmo onde fica congestionado o trânsito, mas de um modo geral, os radares intimidam mesmo as pessoas. Todo mundo sabe que tem que andar naquela velocidade. E isso, a partir de um determinado período, você acostuma. O motorista é educado por força, né, como disse o vereador, de mexer no bolso, mas a pessoa consegue ter uma atitude no trânsito compatível, né? E os radares são esses formadores, né, de uma boa velocidade no trânsito. Então, eu acho que em breve nós vamos ter tudo isso, essas aspirações. Eu acredito que a gente vai ter isso de uma forma solucionada, mas com planejamento, né? Porque se for só para fazer, vamos pôr ali, pôr lá, eu acho que tem que ser uma coisa bem pensada para que isso possa realmente ser um ganho para o município por um todo, para aqueles que utilizam, para aqueles que trafegam, enfim, por um todo. Vereador Thiago Cavelan. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, não poderia deixar de me manifestar aqui a respeito de dois assuntos. Toda vez que a conversa é sobre trânsito, eu tenho um compromisso comigo mesmo de relembrar e de tocar nesses dois assuntos, porque quem sabe um dia eles aconteçam. Primeiro, a criação da Companhia de Trânsito Municipal. Isso foi promessa de campanha de todos os candidatos, não foi só do doutor Heloísio, não. Todos os candidatos na última eleição de 2012 prometeram claramente que, se ganhassem, correriam com a criação da Companhia de Trânsito Municipal. O vereador Rogério comentou que também é um anseio dele que esse trânsito se municipalize. E segundo aspecto que a gente observa na maioria das cidades desenvolvidas, cidades consideradas de primeiro mundo, que pouco se faz para melhorar o trânsito, mas muito se faz para diminuir o trânsito. Não adianta nós queremos aí ampliar as nossas ruas, as nossas rodovias, que nós jamais vamos dar conta de atender o volume de carros que são colocados nas ruas diariamente. Jamais, doutor Rogério. Leva-se 50 anos para alargar uma avenida, ao passo que nós estamos colocando só na cidade de Poços de Caldas aí 60, 70 carros novos por dia rodando. Então não tem rodovia que aguenta, as nossas artérias já estão entupidas e não adianta fazer um cateterismo que elas vão entupir daqui 15 dias de novo. Enquanto nós não fizermos uma campanha para redução do volume de carros nas nossas ruas, nós não vamos obter sucesso. Ah, mas de que forma você fala? Eu tenho um anteprojeto do meu primeiro mandato sobre a instalação de bicicletários nos espaços públicos. Não fui atendido, vou representá-lo agora. Que coisa mais simples do que colocar um bicicletário nos terminais de ônibus, nas escolas públicas, nas repartições públicas, nos parques públicos, como o Country Club, como o próprio Parque Municipal, para que o sujeito possa ir com segurança, e por que não estimular que as empresas privadas também adotem essa medida? Eu sei que Poços de Caldas a topografia não favorece para andar de bicicleta, né? Tanto para subir quanto para descer, mas é um caminho. A gente vê em várias cidades, doutor Rogério, aqueles suportes instalados na frente dos ônibus, que o cidadão pode fazer metade do trecho de bicicleta, metade do trecho de ônibus. Eu vou para o meu serviço, que eu tenho que chegar lá no horário em ponto e relativamente de banho tomado, vamos falar assim, apresentável, eu vou de ônibus. Porém, para voltar para casa, eu não preciso desse cuidado, então eu posso voltar de bicicleta. Mas eu levo a bicicleta na frente do ônibus. Isso não sou eu que estou inventando, não. Isso aí está em várias cidades aí e modelos de sucesso para ser copiado. Para ser copiado. Caberia vários desses exemplos, caberia aqui em Poços de Caldas. Faixas privilegiadas para bicicletas. A nossa ciclovia está no estado calamitoso. Nós não temos segurança, o ciclista não tem segurança de praticar seu esporte, quem dirá para usar como meio de transporte. Tem um outro anteprojeto que já foi apresentado, vereador Rogério, vereador Flávio, aí sim nessa gestão, para a instalação de placas, determinando respeite o ciclista. Só a simples colocação daquela placa já alerta, já atenta aquele motorista para que respeite a distância mínima
pelo Código de Trânsito Nacional de 1,5 m. Eu também não fui atendido. Então, o Rogério, doutor Rogério, nobres colegas vereadores, enquanto nós ficarmos martelando em ferro frio, vira a mão para lá, vira a mão para cá, tampa o canteiro daqui, destampa o canteiro de lá, é o que o doutor Rogério falou, nós vamos ficar ali apagando incêndio, resolvendo um problema daqui 15 dias aparece outro problema de lá, satisfaz a vontade de um daqui, atende uma demanda da circulare, aí prejudica dos comerciantes, aí atende uma demanda dos comerciantes, prejudica o estacionamento, então põe estacionamento de um lado só, aí prejudica o bairro todo, como é o caso da Champanhar, que reclamam até hoje desses casos. Não estou inventando isso não, estou falando casos reais que acontecem no nosso município. Enquanto nós não planejarmos e estimularmos campanhas para que o pós-caldense consiga sair de casa sem seu carro, que ele possa andar a pé, que ele possa andar de ônibus, que ele possa andar de bicicleta, que ele possa andar de qualquer outro transporte coletivo que a gente ainda não tem, mas precisamos pensar para daqui 5, para daqui 10, para daqui 20 anos. Enquanto nós não trabalharmos nesse sentido, nós vamos ficar aqui discutindo, virando mão para cima, virando mão para baixo e vai continuar do mesmo jeito. Obrigado, senhor presidente. Vereador Marcos Sansão. Presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, parabenizo mais uma vez o vereador Lical por esse pedido de informação sobre a instalação de radares. Sou totalmente favorável à instalação de radares na cidade, porque já falei várias vezes aqui na casa o perigo que está não só a Avenida João Pinheiro, como a Venceslau Brás e a Avenida Alcoa e até ruas dentro de bairro estão ficando muito perigosas por causa da velocidade dos carros. A Avenida João Pinheiro é uma avenida que eu ando mais constantemente e vejo todo tipo de infração naquela avenida. E na última semana agora, no cruzamento ali da João Pinheiro, perto do Armazém Vila Nova, ali eu acho que é o local onde mais passam carros com sinal fechado em toda a cidade, em alta velocidade. Um carro bateu no outro e jogou o outro dentro do rio, para ver a velocidade que o carro estava, passando em sinal vermelho também. Então isso é um perigo e só vão aprender com a instalação de radares na cidade. Agora que eu volto a atentar também para outro problema muito grande, os caminhões que andam em todas as avenidas do centro da cidade. Muitos caminhões, muitos de vários tamanhos, aqueles treminhões, andam por toda a cidade, livremente no centro da cidade. Isso aí prejudica demais o trânsito, caminhões, alta velocidade, então precisa ser feito um planejamento, já tem lei específica para proibir isso, precisa ser feito um planejamento e executar rápido para que isso não aconteça e possa ter um trânsito mais saudável. Eu vou fazer um comentário só pequeno. Um dos primeiros anteprojetos que eu fiz na outra legislatura foi uma companhia de engenharia de tráfego. Mandei o projeto para lá todinho. E isso é a única solução para o trânsito de Poços de Caldas. Tudo que nós estamos falando, quem que organiza é a companhia de engenharia de tráfego. Não adianta a gente ficar falando, fazendo. Né? A única solução do trânsito de Poços de Caldas é a criação da companhia, que tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós achamos, é a companhia que vai decidir, vai fazer um estudo, vai fazer tudo isso. Então, eu não sei o que estão esperando para criar essa companhia. Vamos ver agora com os agentes de trânsito e tudo. Vereadora Regina. Não, só para complementar. Importantíssimo nós pensarmos no futuro, né? A educação no trânsito, nas escolas, é fundamental também para que as nossas crianças, os nossos jovens, eles entendam que o trânsito, gente, o mais importante é o pedestre, não é o carro, né? Mas para isso precisa ter educação no trânsito, que também é um outro projeto que foi aprovado por essa casa, está na gaveta, vereador Lical. Mais um na gaveta, né? Então eu acho que às vezes a gente fica aqui, e não estou dizendo que é só dessa legislatura não, tá? Isso foi a legislatura passada, logo no começo, você lembra, Rogério, acho que 2010, né? E ficou na gaveta o tempo inteiro e continua na gaveta. É uma pena porque eu acho que a gente muda as coisas também, além, é claro, dessa importantíssima criação aqui da Companhia de Engenharia de Tráfego, é através da educação. Isso é muito importante, a gente nunca esquecer disso. Em votação, requerimento 319/2014. Aprovado por 11 votos. 320. Pedido de informações sobre os loteamentos que ainda não estão aprovados
e se enquadram nas ZEIs, Zonas Especiais de Interesses Sociais do município. Autoria do vereador Luiz Carlos. Requerimento 320 de 2014 em discussão. Foi explicar? Não, eu ia pedir a leitura, mas se ele for explicar, tudo bem. Vereador Antônio Luiz Carlos, ele explica. Tá bom. Senhor presidente, senhores vereadores, a reunião semana passada, se não me falha a memória, a semana mesmo, nós tivemos aqui uma audiência pública, o senhor prefeito mandou para essa casa a legalização do loteamento Colina, ser para essa casa. Aí nós fizemos audiência pública, é necessário fazer audiência pública, fizemos audiência, e acredito que todos os vereadores vão votar favorável à legalização. Então, eu estou pedindo, já que o senhor prefeito sensibilizou com esse pedido, que os moradores pediram a respeito desse loteamento, gostaria que ele mandasse também em outros loteamentos na mesma situação desse. Então, gostaria que ele mandasse para essa casa o mais rápido possível, que a gente aproveitava a oportunidade e já aprovava todos esses loteamentos que necessitam da mesma maneira que esse loteamento que vai ser aprovado está nessa casa, para a gente poder legalizar, dar uma situação para as pessoas ficar mais tranquilo, que compraram o seu lote com dificuldade, agora fica numa situação dessa com loteamentos irregulares, e não é culpa deles, é culpa das pessoas que fizeram o loteamento. Então, esse é o motivo que eu estou pedindo, um pedido quais são, e depois nós todos, vereadores, fazemos uma indicação que ele mande para cá. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, requerimento 320 de 2014. Aprovado por 11 votos. 321. Votos de congratulações ao Clube Poços Caldense de Voo Livre pela conquista da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Parapente 2014, de autoria do vereador Flávio Faria. Requerimento 321 de 2014 em discussão. Em votação. Lical. É o Lical. Obrigado, meu Deus. Aprovada por 10 votos. Comunicar aos colegas que nós estamos entrando aqui nos expedientes de terceiros, a inscrição à tribuna. Terceiros, ofício. Antônio Aparecido de Almeida requer o uso da tribuna popular para expor sobre os trabalhos envolvidos pela cooperativa Ação Reciclar. Em discussão, o pedido de uso da tribuna popular. Em votação. Aprovada por 10 votos. Ministério da Saúde comunica a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, totalizando o valor de R$ 3.601.241,18. À disposição dos senhores vereadores. Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais informa as ações estratégicas e recomendações de segurança de informação para o ambiente da tecnologia da informação, visando a realização da Copa do Mundo de 2014. À disposição dos senhores vereadores. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais encaminha parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre a prestação de contas do município de Poços de Caldas relativo ao exercício de 2012, gestão do prefeito Paulo César Silva. Pode fazer a leitura? A leitura a pedido da vereadora Regina Cioffi.
Por ordem do excelentíssimo senhor presidente da primeira Câmara deste Tribunal, conselheiro Sebastião Elvésio Ramos de Castro, e nos termos dos dispostos no artigo 238, parágrafo único, inciso 1º, da Resolução 12 de 2008, encaminho o parecer prévio emitido sobre as contas deste município, referente ao processo acima epigrafado e constante da ementa de notas taquigráficas, que seguem cópias anexas, acompanhadas do relatório da unidade técnica competente. Cientifico-lhe que, após o julgamento das contas pela Egrégia Câmara Municipal, consoante disposto no artigo 44 da Lei Complementar 102, de 18 de janeiro de 2008, deverá ser enviada a este tribunal cópia autenticada da resolução, bem como as atas das sessões em que a matéria foi discutida e votada, contendo a relação nominal dos edis presentes e o resultado numérico da votação. Cientifico-lhe ainda que o descumprimento da remessa dos documentos listados no prazo de 120 dias, previsto no parágrafo único do disposto legal retromencionado, poderá ensejar a aplicação de multa prevista no inciso 9º do artigo 85 da Lei Complementar 102 de 2008, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para a adoção das medidas legais cabíveis. Respeitosamente, Gabriela Rezende, coordenadora. Não foi 2010? Ué, mas não tem nada a ver com 2010. Não, eu vi 2012, mas eu estava entendendo que estava havendo algum questionamento da Câmara, não, né? É outra coisa. Está satisfeita, vereadora? Sim, senhor, muito obrigada, senhor secretário. À disposição dos senhores vereadores. Não, eu entendi outra coisa. Senhores vereadores, vamos encerrar aqui as inscrições. Tem aqui os convites. Convites. Paróquia São Sebastião, Big Fest, dia 20 de julho, na rua Nico Duarte, 570. O convite está à disposição dos vereadores. Intervalo regimental, 15 minutos.